Esse vídeo de hoje vai tratar exatamente da questão da tragédia de mais um estouro de uma barragem agora na cidade de Brumadinho, que está correndo aí nas redes sociais uma série de polêmicas a respeito desse assunto. Eu quero aqui esclarecer alguns aspectos importantes e alertar os meus seguidores para essas questões. Bom, primeiramente, a polêmica que foi gerada pelo decreto, a publicização do decreto 5.113 de 2004, que, segundo como estava sendo postado, parecia revogar o crime, nesse caso em questão, o crime ambiental provocado aí pela Vale e suas empresas correlatas com relação a essa questão. Eu estranhei muito porque no Brasil só existem duas possibilidades de, digamos, revogação de um crime, se for por uma outra lei criada pelo Congresso, que revoga um crime, uma lei inteira ou parte dela, ou caso o Supremo tenha o entendimento de o entendimento de reinterpretar esse crime, como é o caso do crime de lavagem de dinheiro e de extorsão, que o Supremo já entende que não é necessário o exaurimento do crime para que venha se caracterizar crime, além do Supremo ter o poder também de fazer uma lei ou parte dela perder o efeito. Um decreto presidencial que viesse a alterar o entendimento do crime não seria nem um pouco pertinente, não é essa a função, os atributos de um decreto presidencial regulamentador. Muito bem. Então, na verdade, o que acontece é que esse decreto ele altera o entendimento acerca da lei do FGTS. E no caso em questão, ele trata como uma calamidade natural o estouro de barragens para efeito de movimentação da conta do FGTS. Então, na verdade, esse decreto ele não interfere no entendimento sobre se um fato, um fenômeno é ou não crime. O que aconteceu em Brumadinho continua sendo caracterizado como crime ambiental. O que acontece é que este decreto ele permite que, em casos também de estouro de barragens que venham a causar danos, inclusive a pessoas e aos seus patrimônios, etc., que essas pessoas possam movimentar a sua conta do FGTS. Ou seja, as pessoas podem sacar a sua conta do FGTS, dentre outras situações em que a lei prevê essa movimentação da conta do FGTS. Esse decreto ele acrescenta mais esta questão. Então, não se trata de forma alguma de uma interferência desse decreto em matéria penal, e sim em matéria administrativa, tá certo? Então, essa polêmica que está se causando aí nas redes sociais, ela não tem muita procedência, ela não tem nenhum fundamento jurídico. Bom, é claro que num país que vem se caracterizando pela insegurança jurídica, a começar pelas próprias atitudes, entendimentos das nossas cortes superiores, particularmente o STF, é claro, bom, que fica aí uma brecha, mas isso é uma especulação, a possibilidade de o STF vir entender, ninguém sabe ao certo, em função da insegurança jurídica que tem caracterizado o Brasil, o STF vai entender, bom, já que o decreto disse que isso aqui não é crime ambiental, então nós vamos acompanhar esse entendimento. Mas isto é uma especulação. Devo até dizer que
esse decreto ele trouxe uma coisa muito interessante, muito boa, ao acrescentar a possibilidade deste flagelo, trazido por um estouro de uma barragem, que pessoas atingidas por isso tenham possibilidade de movimentar sua conta no FGTS. Eu não estou aqui de forma alguma defendendo o Lula presidiário ou a Dilminha ex-terrorista e ex-assaltante de banco, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nesse caso em questão, eu acho que foi uma ideia interessante, porque numa situação dessa, toda a possibilidade de acesso a recursos, inclusive recursos próprios, é bem-vinda, tá certo? Muito bem. Então eu espero que esteja esclarecido isso aí, tá certo? O que aconteceu em Brumadinho continua, a princípio, como crime ambiental. O decreto não interfere nisso, o decreto interfere em uma questão de ordem administrativa. Ele cria mais uma possibilidade de movimentação de conta bancária, ou de conta do FGTS, tá certo? O que é bom, independente de quem assinou esse decreto, isto é bom, tá bom? Muito bem. Agora, o que nós precisamos ter atenção é para notícias que estão sendo veiculadas por alguns sites de notícias, alguns blogs, como o fato de que mineradoras pagaram de 7 a 560 mil reais a deputados de comissão. E aí você tem um número, uma quantidade, deputados do PT, como sempre, mas você tem deputados do DEM, você tem deputados do PSB, você tem deputados do PPS, você tem deputados do PV, Partido Verde. Inclusive eu queria saber por que Dona Marina até agora não se pronunciou com relação a essa questão que está acontecendo aí, né? Dona Marina está quieta, calada. Ô, Dona Marina, se pronuncia aí, poxa, vi aí, como é que faz, né? Quais são as suas medidas que a senhora aconselha que o Brasil deve tomar? Dê seus conselhos, seus sábios conselhos, né? Defensora da natureza. Então, essa questão que nós devemos... Eu recebi agora, ontem, informações, inclusive, de fontes de outros estados, em nível de governo federal, e eu vou aqui salientar algumas questões, fazendo todo o possível para proteger a minha fonte, né? Sobre, inclusive, a forma como se escolhe as pessoas que vão fazer parte dessas comissões que vão discutir questões importantes ligadas ao meio ambiente, né? E segundo essa fonte, os critérios são os mais ridículos possíveis, né? Inclusive pessoas de segundo grau, com apenas segundo grau completo, exercendo cargos comissionados. Cabe lembrar que, de um modo geral, esses cargos comissionados eles estão num certo topo da hierarquia, né? O que faz, inclusive, com que funcionários de carreira, ou seja, funcionários concursados, tenham que se submeter às pessoas que exercem esses cargos comissionados. Então, segundo essa fonte, as escolhas são as mais esdrúxulas, que passeiam sempre por critérios do tipo amiguinhos de políticos, parentes de políticos, filhos de políticos, inclusive pessoas, segundo essa fonte, que têm uma tal de uma boa aparência e saibam falar em público, né? Exatamente para que possa transparecer, né, uma ideia, quem sabe, a ideia seja essa de competência, de status, né? Esta é uma questão importante, né? Quanto ao decreto, eu acho que já está esclarecido aqui para vocês, mas esta questão de mineradoras financiarem campanhas políticas para políticos, não estou discutindo aqui questão de legalidade e de ilegalidade. Eu estou discutindo aqui uma questão de moralidade, né? É bastante suspeito, né? É bastante suspeito, porque onde é que há qual o grau de imparcialidade de políticos, né? Seja qual for
o cargo exercido, municipal, estadual ou federal, que recebem verbas para a campanha de empresas para as quais eles vão, de alguma forma, tomar decisões ou até mesmo, quem sabe, legislar. Né? Não estou aqui defendendo o corte privado, né, para financiamento de campanha. Acho isso até um absurdo, mas acho que nós poderíamos repensar, né, os critérios para esses financiamentos de campanha, e uma vez que um político recebe o financiamento de campanha de uma determinada empresa, ele ficaria impedido de atuar em questões que estivessem relacionadas àquele setor da economia. Né? Talvez esse fosse um critério interessante para que nós pudéssemos adotar. Fica aqui também apenas uma reflexão. Porém, uma coisa que chegou até mim, que me chamaram a atenção, e eu fui pesquisar, né, é a possibilidade do rompimento da barragem, também já veiculado em alguns sites. Estou citando aqui fontes já tornadas públicas. Né? O rompimento da barragem de Brumadinho foi um atentado terrorista, né, diz a BIM, segundo matérias veiculadas por alguns sites. Muito bem. Então, na verdade, teríamos aí a presença de o Juan Pablo Mercés, né, e o cubano Antônio Caballero. Né? Esse Juan Pablo Mercés, pertencente às Farc, e esse Antônio Caballero, um expert em atentados de sabotagem, que estariam por trás, na verdade, seriam os executores de uma explosão que, segundo relatos, foi ouvida por diversos moradores que sobreviveram ou que mesmo que não foram atingidos na região. E estes terroristas estariam atuando no Brasil, e haveria inclusive um projeto para que outros atentados viessem a acontecer daqui por diante, durante o governo Bolsonaro, com a finalidade de gerar o caos, e a possibilidade de um desregramento político, ao ponto, como eu já vinha salientando em muitos vídeos, essa tem sido uma temática muito importante no meu canal, que é a possibilidade de uma guerra civil no Brasil. Então, eu avisei, eu falei em diversos outros vídeos anteriores, que antes até da concretização das eleições, eu falei que caso o Bolsonaro viesse a ganhar as eleições, ainda assim nós não estaríamos livres desse flagelo de uma guerra civil. Por quê? E eu expliquei, volto a salientar. No caso do PT, se o Haddad vencesse as eleições, haveria algum tipo de justificativa, algum tipo de argumentação, particularmente pela linha mais radical da esquerda, o pessoal do PSOL, os trotskistas, etc., que iriam dizer que o Haddad estava em conluio com o pessoal neoliberal. É uma crítica que muitas vezes foi feita, inclusive, ao governo Lula e ao governo Dilma, por alas do PT. Isso seria uma justificativa para pegar em armas, que foi, inclusive, pregado e veiculado por líderes sindicais, por professores de universidades, fazendo palestras que foram tornadas públicas, professores, inclusive, propondo o extermínio através do fuzilamento no paredão da classe média, de representantes da classe média. Então, você tem aí exatamente a implementação de um projeto
que eu já estava alertando há muito tempo. Antes até de eu ter criado este canal, eu já alertava sobre isso em sala de aula, palestras e pessoas próximas a mim. Essa possibilidade de que estava se preparando um contexto para se eclodir uma guerra civil no Brasil, né? Então, o fato de Bolsonaro ter sido eleito, então se elegesse Haddad, a gente estaria salvo da guerra civil? Não. De uma forma ou de outra, em cada situação, haveria uma justificativa para se tentar eclodir uma guerra civil no Brasil. Chamei atenção várias vezes para essa onda de refugiados no Brasil, o Haiti, mais recentemente a Venezuela, né? O pessoal de diversas, eu já havia alertado sobre a presença de membros de diversos países da América Central, da América Latina e da África, e todos oriundos de países que estavam passando ou tinham passado por uma guerra civil, sendo que esses membros eles eram pertencentes exatamente a grupos que participaram de grupos terroristas revolucionários nestes países de origem. Falei sobre Serra Leoa, falei sobre Angola, falei sobre África do Sul, falei sobre a Nicarágua, falei sobre o Peru, o pessoal do Sendeiro Luminoso, Venezuela, as próprias Colômbias, Farc, que já vem treinando o pessoal do PCC, do Comando Vermelho, e particularmente do PCC. O PCC, todo esse know-how que o PCC tem de atentados, de assaltos cinematográficos, tudo isso que o PCC faz hoje é instrução das Farc. Já falei isso várias vezes, né? Então, agora, prestem atenção também para o fato de que agora o governo, o Bolsonaro, ele pediu ajuda, né, do pessoal de Israel, né, o pessoal que tem know-how, ou seja, experiência e tecnologia nesse tipo de situação, e pediu para trazer esse pessoal para cá para ajudar nas buscas, né, de sobreviventes ou mesmo no resgate de cadáveres, né, de pessoas que morreram, para que os seus familiares possam lhe prestar um enterro digno. Muito bem. Aí você está vendo de novo aí nas redes sociais um estouro, né, de que Bolsonaro está pedindo ajuda a Israel. Bom, qual é o medo do pessoal aí da esquerda, os esquerdopatas, ou que não são esquerdopatas propriamente, né? O pessoal do DEM aí, tal, do PP isso, PP aquilo, mas que está colado, né? Tentando tirar algum proveito, né, dessa bagunça toda, dessa rede de corrupção que já existia, que o PT levou às últimas consequências. Qual o medo desse pessoal? O medo é o seguinte, gente, vou te explicar aqui para vocês. O medo é o seguinte: os israelenses, eles não batem pé, você estopa, tá certo? Vou explicar para vocês aqui. Então, junto com esse pessoal aí de salvamento, essas forças de segurança aí com tecnologia, é claro que vem o pessoal do Mossad, né? Um serviço secreto reconhecidíssimo, de altíssima competência, né? E é claro que o pessoal está se borrando nas calças, não é isso? Por quê? Porque esse pessoal do Mossad, eles vão começar a trabalhar e vão descobrir tudo que tem para descobrir, dando um apoio substancial à nossa gloriosa ABIN e à nossa honradíssima Polícia Federal. Muito bem. As informações coletadas, adquiridas pelo Mossad, não têm nenhum valor jurídico no Brasil. Entretanto, uma vez passadas para a ABIN e constatadas pela ABIN, e mais ainda, uma vez passadas para a Polícia Federal, constatadas pela Polícia Federal, aí sim, estas informações podem constar como denúncia em inquérito e possivelmente processo. Então, o medo desse pessoal, com um simples avião, né, de israelenses vindo para o Brasil ajudar a salvar pessoas ou mesmo resgatar cadáveres para que tenham um enterro digno, né, por parte dos seus entes queridos, como eu já disse, o medo não é isso aí que vocês estão falando não, viu? O pessoal está falando não, cuidado com isso aí.
né? Isso é muita fumaça, mas a fogueira está mais embaixo. A fogueira é isso aí que eu estou falando para você. O pessoal está com medo, é do pessoal do Mossad que está chegando aí e que vai dar um tremendo apoio à nossa BIM, à nossa Polícia Federal, tá certo? Principalmente para o pessoal que trabalha certo na BIM, que não falta gente, o pessoal que trabalha certo na Polícia Federal, que não falta gente também, porque você sabe, né? Aparelhamento teve em todas as instituições, né? Todas as instituições. O PT conseguiu desgraçar, contaminar tudo. Ministério Público, a BIM, Polícia Federal, o Judiciário, o escambau. Então o que acontece? O Mossad trabalhando, entregando essas informações certas para as pessoas certas dentro dessas agências de investigação e inteligência brasileiras, aí o que está bom pode ficar ruim. E o que está ruim pode ficar pior ainda. Tá certo? Então preste atenção nessas minhas informações. Pesquise sobre isso que eu estou lhe dizendo, já com atenção. O decreto não altera a questão em matéria penal. O decreto, ele altera a questão em matéria administrativa. Tá certo? Ponto 1. Ponto 2. Certo? Prestar atenção nesses políticos que receberam verbas durante as suas campanhas e que hoje fazem parte de comissões que decidem sobre questões de ordem ambiental. Ponto 2. Ponto 3. Cuidado com essas informações que estão sendo veiculadas por blogs e redes sociais de que é um problema os israelenses virem ajudar o Brasil. Qual o problema? Problema é quem deve, meu irmão. Problema é que é bandido, tá certo? Porque se juntar a competência do Mossad, da BIM, da Polícia Federal, realmente tem muita gente no Brasil com razão para perder o sono, viu, meu amigo? Tem muita gente com razão para perder o sono, tá bom? Se você gostou do meu vídeo, divulgue, se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, ajude nesse canal, comprando o meu livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e Criminologia. Os dados, as informações necessárias para você adquirir o livro estão na descrição do vídeo. E muito obrigado pela sua atenção.